pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula de hoje, onde trataremos sobre um tema da literatura, que é o parnasianismo. Se examinarmos a história da arte e da literatura, veremos que ela se constrói em ciclos, e esses ciclos são ciclos estéticos, tá? O homem está sempre rompendo com aquilo que considera ultrapassado e propondo algo novo. E esse novo, porém, muitas vezes não passa de algo ainda mais velho, só que revestido de uma linguagem diferente, tá? E o parnasianismo no Brasil, surgido na época da década de 80, lá no século XIX, ilustra bem esse processo. Depois da Revolução Romântica, que impôs novos parâmetros e valores artísticos, formou-se em nosso país um grupo de poetas que desejava restaurar a poesia clássica desprezada pelos românticos. Né? Esses poetas, os parnasianos, eles achavam que certos princípios românticos, como a simplicidade da linguagem, a valorização da paisagem nacional, o emprego da sintaxe, também do vocabulário mais brasileiro, né? O sentimentalismo, tudo isso ocultava as verdadeiras qualidades da poesia. Então, em seu lugar, propuseram uma poesia objetiva, de elevado nível vocabular, racionalista, perfeita do ponto de vista formal e voltada para os temas universais. E o parnasianismo é esse momento, tá? Estamos aqui no final do século XIX, temos aqui também uma ilustração, né, que é, na verdade, uma imagem aqui, tratando-se da Belle Époque, que ilustra muito bem essa questão da arte pela arte, tá? Apesar de contemporâneo do realismo e também do naturalismo, o parnasianismo difere profundamente de ambos. Então, enquanto acontecia o racionalismo, o naturalismo lá na prosa, o parnasianismo acontecia lá na poesia. Tá? Mais ou menos para vocês entenderem um pouquinho melhor. Enquanto esses dois movimentos se propunham a analisar e a compreender a realidade social e humana, o parnasianismo se distanciava da realidade e se voltava para si mesmo. E defendia o princípio da arte pela arte. Os parnasianos achavam que o objetivo maior da arte não era tratar os problemas humanos e sociais, como propunha mesmo, né, o romantismo lá na terceira fase, ou ainda o realismo, né? Mas propunha sim alcançar a perfeição em sua construção. Então os seus textos, né, simplesmente tratavam ali da palavra, né? Tratavam das rimas, da métrica, de imagens, do vocabulário seleto, do equilíbrio, do controle das emoções, tudo isso. Né? Então, quando a gente diz a arte sobre a arte, né, ou a arte pela arte, era justamente esse distanciamento dos problemas sociais, né, na tentativa de descrever com precisão obras de arte, como, por exemplo, vasos, peças de escultura, lápide tumular, bordado, etc. Né? Então, ao invés de tratar de temáticas um tanto quanto relevantes, como acontecia no romantismo ou ainda, né, no realismo, não, eles se distanciavam completamente disso e falavam de temas absolutamente triviais, como, por exemplo, o vaso, tá? E a gente vai ver um exemplo disso aqui. Antes, porém, vamos entender um pouquinho a respeito do porquê desse nome, tá? Parnasianismo, por que disso? Parnasianismo vem do nome Parnasso, que nada mais é do que como se a gente remetesse aí a uma palavra original, que é a palavra Parnasso, que é a morada do deus Apolo e das musas inspiradoras dos poetas. Quando falamos de Apolo, né, nós voltamos lá na Antiguidade Grega. Então, é de lá que vem essa inspiração para esse momento. Bom, os objetivos desse momento são desenvolver a beleza formal sem os excessos sentimentalistas dos românticos, produzir o belo, agir em contrariedade ao romantismo, porque a arte não existia para a sociedade, mas para si mesma.
Na verdade, eles acreditavam que, apoiando-se nos modelos clássicos, eles estariam combatendo os exageros de emoção e fantasia, né, propriamente do romantismo, e ao mesmo tempo eles garantiam o equilíbrio que desejavam. Mas a presença, né, de elementos clássicos na poesia parnasiana não ia além de algumas referências a personagens da mitologia e de um enorme esforço de equilíbrio formal. Tá? Pode-se afirmar que o conteúdo clássico dessa arte não passava de um verniz que se revestia artificialmente e tinha por finalidade garantir prestígio, tá, entre as camadas letradas do público consumidor brasileiro. Não era uma arte propriamente dita da comunidade toda, né? E aí, vamos tratar um pouquinho aqui agora do contexto histórico na Europa, tá bom? A gente está vivendo aqui a fase da segunda revolução industrial, tá? Enquanto existia ali a formação de conglomerados empresariais, alianças entre indústrias e ciência, né? Além de processos de urbanização e serviços públicos, também havia a substituição da produção manual pela mecânica, né? Acirravam-se as lutas de classe entre patrões e trabalhadores, ampliava-se então a participação dos sindicatos, dos partidos políticos nas relações sociais, né? A parcela da burguesia buscava mais conforto material e incentivava a ciência, a novas descobertas tecnológicas, né? E esse encantamento fez nascer assim a Belle Époque, que a gente vai ver depois, vamos tratar um pouquinho depois a respeito dela, por se tratar de algo mais artístico, tá? E também a Art Nouveau. Como autores aqui, a gente tem, em Portugal, por exemplo, o João Penha, o Gonçalves Crespo, Guerra Junqueiro, Antero de Quintal, Teófilo Braga, dentre alguns outros também notórios. Já no Brasil, nós temos aqui, estamos falando aqui, na verdade, de 1888, né? Da abolição da escravatura, da proclamação da República, do crescimento econômico com base na produção do café, do desenvolvimento da urbanização, do crescimento da aristocracia, né? E quando a gente fala do crescimento da aristocracia, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o culto ao luxo e à preciosidade, tá? E algo aqui que ganhou um tanto destaque foi também a Batalha do Parnaso. Na verdade, em 1878, ocorreu em jornais cariocas uma polêmica em versos, que ficou conhecida como a Batalha do Parnaso, em que a poesia romântica foi atacada. Em 1882, Teófilo Dias publicou seu livro de poesias, um livro chamado Fanfarras, e foi considerado o marco inicial do parnasianismo brasileiro. Tá? Começava assim um movimento de reação à poesia chorosa, extremamente sentimental do romantismo. A inspiração inicial do parnasianismo veio da França, onde em 1866 publicou-se uma antologia poética intitulada O Parnaso Contemporâneo. E no Brasil, os principais poetas parnasianos são Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Vicente de Carvalho. Vamos lembrar um pouquinho desses nomes que nós vamos falar sobre eles a partir de agora. Sobre as origens do movimento. Podemos dizer que o parnasianismo surgiu na França, né? Os primeiros movimentos, né, dessa estética literária surgiu na França por volta de 1896, com a publicação da revista Le Parnasse Contemporain, que também deu origem ao nome da escola, né? Em se tratando de alguns teóricos que a chamam de escola. Nela se destacavam poetas, por exemplo, como Baudelaire, Théophile Gautier. Em Portugal, essa corrente só começou a ser sentida na metade do século XIX e nunca chegou a ser assumida de verdade, tá? As ideias novas chegaram ao Brasil também tardiamente, e o parnasianismo foi colidindo ali com o realismo, com o simbolismo, tendo como um aspecto comum a todos eles a renúncia ao sentimentalismo e também ao egocentrismo romântico. Como características desse movimento, a gente tem aqui a objetividade, a impassibilidade,
a impessoalidade, o descritivismo, a retomada dos modelos clássicos, principalmente os gregos, tá? O culto à forma, que era a busca desse poema perfeito, lapidado, e a gente vai ver um pouquinho mais disso daqui a pouco, e também o preciosismo vocabulário. Então, para a gente gravar, quanto à forma, a busca da perfeição formal, o vocabulário extremamente culto, o gosto por sonetos, que são aqueles poemas escritos, né, de forma a obedecer a forma, né, dos dois quartetos e dois tercetos, esse é o soneto, as rimas raras, né, o gosto pelas descrições. Quanto ao conteúdo, são conteúdos extremamente objetivos e triviais, né? Então a gente vê conteúdos objetivos, o racionalismo, a contenção das emoções a gente quase não vê, né? Sentimentalismo nenhum, o universalismo, o apego à tradição clássica, a presença da mitologia grego-latina e também a arte pela arte, que é essa busca que a gente já disse aí um pouquinho, tá bom? Continuando. Essas três pessoas, esses três homens, nós vamos estudar cada um deles agora. É chamado de Tríade Parnasiana. Vamos ver um pouquinho a respeito da vida e da obra deles e o porquê que eles são importantes nesse momento, tá? Quem são eles? Alberto de Oliveira, que nasceu em 1857, morreu em 1937 e publicou o seu primeiro livro de poesia chamado Canções Românticas em 1878. O segundo, Olavo Bilac, importantíssimo, tá, para esse momento, nasceu em 1865, morreu em 1918, chamado e conhecido como Príncipe dos Poetas Brasileiros. Ele une tanto o conteúdo emotivo quanto a linguagem clássica. Raimundo Correia também, nascido em 1859 e faleceu em 1911. A sua poesia parnasiana caracteriza-se por extremo rigor métrico e plástico. E a gente vai ver um exemplo disso a partir de agora. Esta pessoa que lhes apresento agora é o Olavo Bilac. E aí a gente vai ver um pouquinho a respeito dele, vamos conhecer um pouquinho a respeito da vida dele e ver exatamente qual foi a contribuição para ele dele nesse momento agora, tá? Olavo Bilac nasceu no Rio de Janeiro, estudou medicina e direito, mas não concluiu nenhum desses cursos. Ele exerceu as atividades de jornalista e inspetor escolar, tendo devotado boa parte do seu trabalho e de seus escritos à educação. Ele foi defensor da instrução primária, da educação física, do exercício militar obrigatório. Patriota, ele escreveu a letra do hino à bandeira e dedicou-se a temas de caráter histórico nacionalista. Sua primeira obra publicada foi Poesias, datada de 1888. Nela, o poeta já demonstrava estar plenamente identificado com as propostas do parnasianismo, como comprova também o seu poema Profissão de Fé, que é até um poema que a gente vai analisar daqui a pouco, tá? Mas a concepção poética excessivamente formalista defendida por esse poema, nem o próprio Bilac seguiu à risca. Vez ou outra ele depreende-se aí de seus textos, certa valorização dos sentimentos que lembra o romantismo, tá bom? Embora sua poesia nem sempre expresse uma visão profunda sobre o homem e a sua condição, Bilac foi o mais jovem e o mais bem acabado poeta parnasiano brasileiro. Os seus poemas, principalmente os sonetos, apresentam uma perfeita elaboração formal. E esse é o poema analisado agora, chamada Profissão de Fé. É só um trechinho que eu quero ler com vocês e depois a gente vai entender um pouco melhor o trabalho contido aqui, tá? Ele diz: invejo ourives quando escrevo, imito o amor com que ele em ouro o alto relevo faz de uma flor, torce, aprimora, alteia, lima a frase e enfim no verso de ouro engasta a rima como um rubi. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do orive, saia da oficina sem um defeito. E que o lavor do verso, acaso por tão subtil, possa o lavor lembrar do vaso de Becerril.
Vamos pontuar algumas coisas aqui pra gente entender, tá? Ourives é aquela pessoa que fabrica as joias, tá? Geralmente ele lida com metais preciosos, como ouro e a prata, e ele faz isso diante de fogo, tá? Então ele usa o fogo para lapidar esses elementos. E quando ele está fazendo, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo de um anel de prata, né? Ele fica exposto a altas temperaturas e ele vai lapidando, né, nessa oficina dele, e ele vai lapidando esse metal até que ele consegue fazer desse metal bruto uma joia. Vamos imaginar aqui o anel, né? E ele molda esse elemento de forma que ele consegue se ver na peça que ele está construindo. Para que ele consiga fazer isso, o fogo, né, a temperatura ali do calor é muito alta, né? E mesmo assim ele está lá disposto a cumprir a sua missão, né, que é produzir essa joia. E o autor aqui nada mais está falando de que ele inveja esse ourives porque ele também constrói a sua joia. E a sua joia aqui é o poema. E o elemento com que ele trabalha é a palavra, tá? E aí ele fala que ele torce a palavra, que ele aprimora, que ele lima a frase, a fim de que o verso saia como um metal precioso, né? Que a estrofe saia cristalina e sem defeito, né? Então o autor afirma que o poeta deve agir como um ourives, né? Como alguém que se dedica a um trabalho paciente, minucioso, delicado, acentua a importância da escolha das palavras precisas, do cuidado com as frases, realça o polimento dos versos para que o poema se torne uma espécie de objeto precioso, semelhante a uma joia fabricada pelo ourives, né? Observamos ainda que ele destaca a perfeição da forma como o objetivo a ser alcançado, né? Ele quer que a estrofe seja cristalina, que saia da oficina sem nenhum defeito, né? E repare também como que ele compara o trabalho poético com o trabalho da oficina, né? Sendo o estilo resultado também do esforço do poeta e não apenas uma inspiração, né? Então, na verdade, aqui não há essa inspiração, há esforço, há trabalho, né? Temos, portanto, nesse texto aqui a valorização do conteúdo formal da palavra rara e precisa, do embelezamento do verso, né? É isso que a gente viu. Olha esse, intitulado A um Poeta. Também é um trecho, tá? Ele fala assim: longe do estéril turbilhão das ruas, Beneditino escreve. No aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Mas que na forma de disfarce o emprego do esforço e a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre. E, natural, o efeito agrade sem lembrar os andaimes do edifício, porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Olha só. Há aqui uma porção de palavras talvez desconhecidas por alguns, né? Por exemplo, o claustro. Né? A gente lembra aqui que o claustro também pode se aplicar a cômodos muito escondidos de uma casa, né? Como o quarto, por exemplo. E aí ele fala que é nesse quarto, né, escondido lá dentro de casa, que o Beneditino, que é o nosso poeta aqui, ele está escrevendo, né? E lá ele vai trabalhar, ele vai teimar com as palavras, né? Ele vai limar, ele vai sofrer e ele vai suar para poder fazer o trabalho dele bem feito, né? E que trabalho que é esse? A escrita, o poema, tá bom? Então, nas próprias palavras do poeta, a gente pode perceber esse esforço, e é um esforço árduo. Olha esse. Olhe este poema. Esse poema chama Satânia. Olha só o que ele diz aqui. Nua,
de pé, solta o cabelo às costas, sorri. Na alcova perfumada e quente, pela janela, como um rio enorme de auras ondas tranquilas e impalpáveis, profusamente, a luz do meio-dia entra e se espalha palpitante e viva. Entra, parte-se em feixes rutilantes, aviva as cores das tapeçarias, doura os espelhos e os cristais em flama. Depois, tremendo como o arfar, desliza pelo chão, desenrola-se e, mais leve como uma vaga preguiçosa e lenta, vem-lhe beijar a pequenina ponta do pequenino pé macio e branco. Sobe, cinge-lhe a perna longamente, sobe. E que volta sensual descreve para abranger todo o quadril. Prossegue, lambe-lhe o ventre, abraça-lhe a cintura. Percebeu o trabalho que o poeta tem para descrever a luz do meio-dia? Porque ele está descrevendo a luz que entra pela janela do quarto de alguém e que ilumina a tapeçaria, que doura o espelho e assim por diante. Percebe como a palavra é trabalhada, é limada, é polida, de forma que ele consegue atingir seu objetivo? Muito bem. Esse que lhes apresento agora é Alberto de Oliveira. Muito conhecido aqui pela sua rigidez formal, precisão, vocabular, da pobreza temática, sem emoção nenhuma, né? Extremamente descritivista, leve, né? Com uma leve na tendência, né? A ironia. Também compõe muitos retratos, quadros e cenas, tá bom? Alberto de Oliveira nasceu em 1857, no estado do Rio, e faleceu em 1937. As suas poesias se caracterizavam por um grande preciosismo vocabular e pela busca constante da forma ideal. Ainda que seja um dos mais típicos poetas parnasianos, Alberto de Oliveira revela características românticas. Tá? Seu lirismo, porém, é mais contido, estando longe dos excessos sentimentais do romantismo. E deixou-nos as seguintes obras: Canções Românticas, datadas de 1878, Meridionais, de 1884, Sonetos e Poemas, de 1885 e Versos e Rimas, de 1895. Tá? Separei aqui um trecho de uma obra dele. Perceba. A obra é chamada Vaso Chinês, tá? E aí ele diz: estranho mimo aquele vaso. Vi-o, casualmente, uma vez, de um perfumado contador sobre um mármore luzidio, entre um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês, enamorado, nele pusera o coração doentio em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas talvez por contraste e desventura, quem o sabe, de um velho mandarim, também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la! A gente, acaso vendo-a, sentia um não sei o que com aquele chin de olhos cortados, a feição de amêndoa. Tudo isso, minha gente, para descrever um vaso da China. Percebe? Então, olha só, ele diz aqui que ele vê um vaso em cima de um mármore luzidio, e esse vaso estava entre um leque e o começo de um bordado. E tanto chamou a atenção dele porque ele achou que o artista que fez o vaso nada mais fez do que colocar ali um coração doente, talvez apaixonado, né? O que eu quero que vocês percebam aqui é a pobreza de temática, mas a riqueza da forma, tá bom? Essa é uma característica muito própria desse movimento, tá bom? Olha lá. Cansado de descrever o vaso chinês, ele vai para o vaso grego. Aí lá ele fala: está de algos relevos trabalhada, de divas mãos, brilhante copa, um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo, a um novo deus servia.
Era o poeta de Teos que a suspendia então, e ora repleta, ora esvazada, a taça amiga aos dedos seus tinha, toda de roxas pétalas colmada. Depois, mas o lavor da taça de mira toca, e do ouvido aproximando-a, as bordas finas há de lhes ouvir, canora e doce. Ignota a voz, qual se da antiga lira fosse a encantada música das cordas, qual se essa voz de Anacreonte fosse. Nada mais ele está fazendo aqui do que descrever uma taça, tá bom? E aqui tá bem marcado para vocês entenderem o que eu falo que é um soneto, tá? É uma poesia com 4 estrofes, sendo duas delas, né? Um quarteto e 2 delas tercetos, ok? Continuando, chegamos aqui então agora a uma outra pessoa, que é o Raimundo Correia. Raimundo da Mota de Azevedo Correia é o nome deste senhor. Nasceu no Maranhão em 1860, morreu em Paris em 1911. Enquanto autor puramente parnasiano, suas poesias ressentem-se do artificialismo da escola. No entanto, quando procura dar vazão à sua sensibilidade, faz o melhor de sua obra. A visão negativa do mundo e do subjetivismo também deram certas características filosóficas à sua poesia, embora apenas superficialmente. São famosos, entre outros, os seus poemas Sinfonia, Primeiros Sonhos, Aleluia, Versos e Versões e também Poesias. Ele é conhecido aqui nesta época, né, nesta estética, vamos dizer assim, por tratar de temas muito relacionados à natureza, à melancolia, tá? O acentuado apuro verbal, o pessimismo, a filosofia, né? Também a moralidade e o poder sugestivo no qual emprega essas palavras das suas poesias. Olha só, esse é um poema chamado Anoitecer, e ele começa: esbraseia o ocidente na agonia o sol, aves em bandos destacados, por céus de ouro e de púrpura raiados, fogem, fecham-se as pálpebras do dia. Delineiam-se, além da serrania, os vértices de chama areolados, e em tudo, em torno, esbatem derramados uns tons suaves de melancolia. Um mundo de vapores no ar flutua, como uma informe nódoa, avulta e cresce à sombra à proporção que a luz recua. A natureza, apática, esmaece. Pouco a pouco, entre as árvores, a lua surge trêmula. Trêmula, anoitece. Percebeu aqui a tendência de que ele usa, né, temas relacionados à natureza? Aqui ele nada mais está falando do que o anoitecer. E ele descreve essa cena, esse quadro, esse cenário, né, como se fosse realmente a obra de arte a ser apreciada, tá bom? Olha esse outro, chamado As Pombas. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais, apenas raia sanguínea e fresca madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra, aos pombais de novo elas serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Também dos corações onde abotoam os sonhos, um a um, céleres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais, as pombas voltam. E eles, aos corações, não voltam mais. Acho lindo, lindo mesmo esse poema. Na verdade, nos lembra muitas outras coisas, né? Principalmente essa saída dos filhos, né? Da casa dos pais. E até a saída do aluno, né? Da escola, né? Aí vocês, no 3º ano, sabem aí do que eu tô falando. Que realmente é um tanto melancólico, né? É algo lindo de se ver, é um despertar lindo de se ver, mas é algo um tanto dramático,
né? E o que eu quero que vocês percebam aqui é essa recuperação daquele tradicionalismo grego, principalmente marcado aqui em sonetos, ok? No rebuscamento das palavras, no emprego de palavras difíceis que às vezes a gente nem sabe o significado delas, né? E também no encadeamento desses versos. A gente não pode ler uma poesia cantando parabéns, tá? Aquele ritmo marcado dessa forma, tá? A gente lê a poesia respeitando talvez a pontuação que ela aparece ou não, mas a gente lê a poesia respeitando o encadeamento semântico dela. Por exemplo, na terceira estrofe, quando começa assim: também dos corações onde abotoam os sonhos um a um, um por um, céleres voam, como voam as pombas dos pombais. Percebe? Esse não é o jeito correto de ler. Também dos corações onde abotoam os sonhos um por um, céleres voam, como voam as pombas dos pombais, tá? O mais natural possível. É essa recuperação aí que vocês precisam marcar, tá? E é esse encadeamento que é necessário ter, tá bom? E assim, finalizamos por hoje essa retomada aí de alguns conteúdos, né? E a inserção de novos também, no que diz respeito ao parnasianismo no Brasil. Desejo a vocês bons estudos, ok? Tem uma lista de exercícios que também vai seguir lá na plataforma. Peço para que vocês recorram a ela para poder fazer os exercícios da semana. E qualquer dúvida, estou à disposição, ok? Um abraço a todos.